Inicialmente, devido a um imprevisto, não poderemos contar nesta mesa com a participação do ilustríssimo senhor, representante e membro da OIT, no Comitê Gestor e de Avaliação do Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, Dr. Luiz Antônio Machado. Pedimos as desculpas pelo ilustríssimo senhor. E para integrar a mesa, a interação do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no combate ao trabalho escravo, convido o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello, e, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso querido Procurador-Geral. Senhoras e senhores, boa tarde, quase boa noite. Saúdo a todos, saúdo os procuradores de trabalho que estão aqui, e os estudantes, acadêmicos, magistrados, enfim, auditores fiscais do trabalho, todos que estão aqui conosco neste momento. Saúde em especial a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, doutora Ana Lúcia, que vai presidir essa última mesa, não é isso? Sinto muito, fico sentido pela ausência do Machado. Machado é um grande amigo, um parceiro, a gente vem trabalhando junto há bastante tempo. E, enfim, cabe-me aqui dar esta última palavra, né, esta manifestação final do nosso seminário. Eu só estou aqui enrolando um pouquinho, porque enquanto eu enrolo, eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer. Acho melhor passar esse laptop para cá, né? Porque eu não consigo enxergar lá. Podemos ficar, então. Então, eu estava enrolando aqui, pensando como é que eu não gosto de ficar falando assim. Funcionando? Isso. O que foi pedido aqui pelos organizadores do seminário, meu tempo é de quantos minutos? Considerando que o Dr. Luiz Antônio Machado não veio, o senhor tem um tempo maior. Bom, eu vou ter meu tempo mais o tempo do Machado? Não, porque nós quer estamos dizer, um pouco avançado. dá para falar que é umas 2 horas, mais ou menos, né? 30 minutos. 40. Bom, então vamos lá. Bom, a questão é a seguinte, é que a participação do Machado tem uma importância singular. O Machado é o responsável pelo programa da Organização Internacional do Trabalho de combate ao trabalho escravo, né? E esse programa é um programa que vem sendo desenvolvido há, acredito que já 9 ou 10 anos, né? Acredito que é isso. É isso, Erlando? 2001, não é isso? Então, é um programa que já vem sendo desenvolvido há quase 10 anos, não foi no começo de 2001, 2001 para 2002. Muito bem, 10 anos de desenvolvimento de um programa, e tem uma característica muito interessante. Até o desenvolvimento desse projeto da OIT, era um projeto de combate ao trabalho escravo, capitaneado pela OIT, nós tínhamos uma forma de intervenção por denúncia de trabalho escravo desde 1992. Né? São 22 anos de Ministério Público, desde 92 eu apuro denúncia de trabalho escravo, porém, nem sempre de forma organizada, nem sempre com atenção voltada para esse fenômeno que nós hoje chamamos de trabalho escravo contemporâneo. No começo era uma situação em que avançávamos quase que de forma voluntária, né?
Bené está balançando a cabeça lá atrás, né? Mas é um dos precursores dessa forma organizada de intervenção, né? Que é aquela em que começou, basicamente, em 1995, com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. O Jairo se lembra muito bem disso, né? Então, essa forma mais organizada começa em 1995 com o Grupo Móvel, chamado Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação de procuradores do trabalho e da Polícia Federal. Antes do Grupo Móvel, nós já fazíamos algumas verificações, já observávamos algumas denúncias, algumas intervenções por conta de denúncias que eram encaminhadas ao Ministério Público, mas um tanto quanto desorganizadamente. Vem o Grupo Móvel, melhora a nossa forma de intervenção, mas a diferença significativa da intervenção de todos nós no combate ao trabalho escravo vai se dar de forma efetiva em 2001, com a implantação do projeto da OIT. Vejam que, desde o final do ano 2000, meados do ano 2000, nós já começamos a estruturar melhor a intervenção do Ministério Público do Trabalho com a criação de uma comissão interna, que reuniu alguns procuradores para melhor pensar a nossa intervenção. Em seguida, começa-se a escrever o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, né? E, mais uma vez, a participação da OIT é significativa, porque é chato a gente falar certas coisas, mas é absolutamente verdadeiro, né, que há uma grande fogueira de vaidades, né? Todos nós somos vaidosos, todos nós somos orgulhosos. Eu sou extremamente orgulhoso da instituição a qual pertenço, que é o Ministério Público do Trabalho. Em determinados momentos, nós achamos que poderíamos ou entendíamos que seria interessante que nós estivéssemos à frente de todas as intervenções, né? E isso vai trazendo aqui e ali um problema, um outro problema, enfim, uma grande fogueira de vaidade. A intervenção da OIT vai trazer um componente, um diferencial nessa intervenção. Porque se cada um de nós tinha um interesse muito grande em ver a sua instituição à frente desses projetos, a participação da Organização Internacional do Trabalho, respeitada por todos nós, muda o foco de observação, melhor dizendo, muda o ângulo de observação. Estabelece-se um novo foco de intervenção. A OIT passa, então, por conta desse projeto, a atrair todos esses atores, né, envolvidos já, cada um à frente de sua instituição, em um projeto de erradicação do trabalho escravo. Então, a partir do desenvolvimento desse projeto, nós vamos observar uma mudança significativa na nossa forma de trabalho, todos nós, cada um com a sua instituição, em conjunto com a OIT, mas também um retorno muito maior da própria sociedade civil organizada e, por conseguinte, da mídia. Esse projeto, acredito que o Machado falaria isso aqui, nesse projeto, no desenvolvimento desse projeto, a OIT fez um levantamento da exposição do tema trabalho escravo na mídia e observou-se que desde o início da implantação desse projeto para frente houve um salto enorme de exposição do tema trabalho escravo contemporâneo na mídia, por força da organização desse projeto. A OIT é efetivamente uma entidade importante, é uma grande parceira de todos nós, né? E como é uma entidade internacional, né, temos todos uma grande atração por ela, porque ela abre caminhos, inclusive no exterior. Tanto assim que os relatórios que a OIT produziu nesses últimos anos, todos eles citaram expressamente o governo brasileiro como aquele que tem ações específicas para erradicar o trabalho escravo.
pode dizer assim, não, mas isso é absolutamente natural, isso é o papel do governo. Sim, é o papel do governo, mas ninguém faz. O Brasil, em um primeiro momento, assumiu, e isso foi 1994, 1995, já em foros internacionais, em que o Brasil estava sendo cobrado, o Brasil estava sendo admoestado na OMC, na OIT, e em outros foros internacionais, foi inclusive, respondeu inclusive no próprio tribunal da OEA, né, porque trabalhadores estavam sendo mantidos em condição análoga de escravo. Então, o governo brasileiro, em 1995, assume essa condição. Nós temos trabalho escravo no Brasil e nós vamos combater. Isso é um diferencial. A partir daí começa-se, então, né, essa história de intervenção mais organizada. Mas a participação da OIT traz esse outro componente e vai levar aos relatórios, aos documentos oficiais da OIT, o reconhecimento que desde que o Brasil assumiu em 1995 até os dias de hoje, o combate ao trabalho escravo no Brasil somente avançou. Com todos os problemas que nós temos, avançou. E esse é um troféu que nós temos e que podemos exibir. Então, a OIT foi fundamental nesse processo todo, né, como entidade de articulação, como entidade de incentivo. Paulinho, não vai embora não, senão cortar seu ponto, hein? Enfim, então, dentro desse processo todo, né, de desenvolvimento, de intervenção, a Organização Internacional do Trabalho teve um papel fundamental. Não sei se cumprir aqui, né, claro que não, na inteireza, né, e na própria competência, né, a informação que o Machado traria muito mais luzes para o nosso debate. Mas, pelo menos, para não ficar aqui, né, uma ausência de informação em relação a uma entidade que é importantíssima em todo esse processo de intervenção, né, de nós brasileiros no combate ao trabalho escravo. E isso, claro, vai me dar a possibilidade, né, de avançar aqui em relação ao tema que foi proposto, porque senão a proposta era que o Machado fizesse a manifestação apresentando o que é a OIT, como a OIT tem trabalhado, tem atuado nesta área, e depois eu apresentaria o complemento, que é a intervenção do Ministério Público, né? Enfim, eu quero registrar aqui, antes de mais nada, que nós não estamos tratando, o debate que aconteceu aqui o dia inteiro, se ainda houver dúvida, eu espero contribuir para dissipar essa dúvida. Nós não estamos tratando aqui de questões meramente de legislação simples do trabalho. Nós não estamos tratando aqui de situações que envolvem trabalhadores reclamando porque não tiveram registro na carteira, de trabalhadores aborrecidos, chateados, que vão procurar um advogado porque trabalharam em jornada suplementar e não tiveram pagas as horas extraordinárias. Não é disso que nós estamos falando. Porém, é dessa forma que muitos dos nossos adversários apontam lá fora que se trata o combate ao trabalho escravo no Brasil. Muitos identificam o trabalho escravo e fazem isso, claro, para desmerecer toda essa nossa articulação. Muitos apontam, repito, que nós estamos falando de meras irregularidades trabalhistas, que são trabalhadores que não têm carteira assinada, que são trabalhadores que não ganham hora extra, que são trabalhadores que não têm os salários pagos em dia, e vão apontando essas irregularidades que existem e que nós encontramos como se fossem elas aquelas situações que movimentam a nossa intervenção, aquelas situações que não permitem com que nós fiquemos absolutamente tranquilos em casa, sabendo que as situações que estão acontecendo são corriqueiras. Não são. Nós estamos tratando de uma grave violência à dignidade da pessoa humana. Nós estamos tratando de ofensa aos direitos humanos.
Nós lutamos muito, está lá o meu amigo Zé Guerra, do Conatrai, nós lutamos muito para estabelecer o enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo como ofensa aos direitos humanos, e não como meras irregularidades trabalhistas. Essa é uma questão que eu faço questão de frisar. O texto que está na tela, de uma obra de um procurador regional do trabalho, meu amigo, que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Zé Cláudio, procurador regional do trabalho lá do Pará, e ele registra o entendimento dele em relação ao processo de discussão, ao que seria, né, o enfrentamento dos direitos humanos. Os direitos humanos, entende ele, é o conjunto de direitos necessários à preservação da dignidade da pessoa humana. E é exatamente disso que nós tratamos hoje aqui o dia inteiro, de preservação da dignidade da pessoa humana. Porque deixaram um trabalhador com um buraco no chão, cheio de água suja, para que ele beba água no mesmo lugar que o gado vai lá e passeia e bebe água e faz cocô, é ofender a dignidade da pessoa humana. Não é possível se admitir que o trabalhador seja tratado desta forma quando milhões e milhões de reais no mesmo local são investidos em inseminação artificial, como nós enfrentamos e encontramos inúmeras vezes. Então, nós não estamos falando aqui de situações corriqueiras. Nós não estamos falando aqui de pessoas que exploram o trabalhador, que mantêm o trabalhador em condição análoga de escravo, porque são desinformadas. Nós estamos falando de gente que explora o trabalhador, que mantém o trabalhador em condição análoga de escravo, porque isso é lucrativo, porque os lucros são enormes, porque há uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana, do trabalhador. É disso que nós estamos falando. Eu tenho tido cuidado de observar essas questões, porque há uma prática comum e corriqueira de identificar tudo como trabalho escravo. Ah, você não viu ali aquele canteiro de obra da construção civil? Está cheio de escravo ali. Ora, você não viu ali na padaria, não sei aonde, na casa de não sei quem, está cheio de escravo lá. Mas se tem escravo para todo lado, como diz o Zé Guerra, disse ali agora há pouco, não tem escravo em lugar nenhum. Então toda a nossa articulação, todo o nosso trabalho vai por água abaixo, porque nós estamos procurando o chifre em cabeça de cavalo. São situações absolutamente corriqueiras. Por que esse pessoal aí do Ministério Público e da Fiscalização do Trabalho está fazendo esse escarcéu todo? Estão querendo aparecer. Abuso de autoridade, né? É o que dizem por aí de nós. Não é assim. Nós temos situações absolutamente graves. Nós temos situações de trabalhadores que são humilhados, que são reduzidos a coisas, que deixam de ter dignidade e passam a ter preço. Com isso nós não podemos concordar. O Ministério Público não vai concordar mesmo. Obrigado. Se nós estamos falando de ofensa aos direitos humanos, é preciso observar como é que essa ofensa aos direitos humanos vai se dar, né, no mundo do trabalho. Como é que nós observamos a ofensa aos direitos humanos do trabalhador. E a mim me parece que a melhor forma de enxergar essa violência, a melhor forma de enxergar essa questão é trabalhar com a declaração da Organização Internacional do Trabalho de 1998, né? A declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Essa é uma das mais importantes declarações da OIT. O projeto hoje desenvolvido em escala internacional e mais trabalhado pela OIT é a promoção do trabalho decente. E a promoção do trabalho decente, que, repito, é o principal projeto em desenvolvimento hoje da OIT, deriva diretamente da declaração de 1998 da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Ora, e aqui nós vamos observar, está na tela, são 4 temas eleitos pela Organização Internacional do Trabalho como os princípios e direitos fundamentais. Esses temas são
primeiro deles, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a garantia de todos os trabalhadores e de todos os empresários de que terão acesso a uma organização sindical livre, de que terão a possibilidade de se organizar livremente e promover a negociação coletiva, dentro do grande princípio da doutrina italiana, né, da autonomia da negociação coletiva. Enfim, o segundo item é a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, que é o tema que nos traz aqui, que nos mantém nesse auditório depois de um dia inteiro de debate. O terceiro tema, a meu sentir, intrinsecamente ligado à questão do trabalho escravo contemporâneo, é a abolição efetiva do trabalho infantil. Há estatísticas, há pesquisas, melhor dizendo, há pesquisas, várias pesquisas, né, identificando trabalhadores hoje resgatados, porque mantidos em condição análoga de escravo, que foram precocemente ao mercado de trabalho, que não tiveram a oportunidade de ir à escola. Trabalhador precoce, trabalhador precocemente explorado, é o trabalhador mantido em condições análogas a de escravos nos dias de hoje. Jário Centro-Sé aponta isso em obra editada pela LTR e que foi dissertação de mestrado, foi isso, Jário? Com a qual eu tenho orgulho de ter ajudado, né, encaminhando informações. Enfim, o outro ponto, quarto e último ponto, é a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, assunto dos mais candentes, né, e que nós encontramos todo dia, né, todo dia e toda hora. A sociedade brasileira ainda discrimina efetivamente. Agora há pouco tempo o Ministério Público do Trabalho enfrentou na Justiça do Trabalho uma questão importantíssima, que é a questão do acesso, da contratação e do acesso no sistema financeiro para os negros. Infelizmente, mesmo com as ações civis públicas muito bem instruídas, repito, o material do IBGE e de vários institutos de estatística e várias pesquisas realizadas, a Justiça do Trabalho não entendeu desta forma e julgou improcedentes as ações do Ministério Público do Trabalho, onde se buscava uma igualdade na contratação de negros, de negras, no sistema financeiro. E o Ministério Público perdeu todas as demandas que aforou na Justiça do Trabalho. Talvez, né, nós ainda não estejamos maduros para admitir que há efetivamente discriminação nesse país. E eu estou usando apenas como exemplo, apenas um exemplo. A discriminação ocorre em várias situações. Bom, enfim, cada um desses temas, eleitos pela Organização Internacional do Trabalho, traz no seu conjunto duas convenções. São as convenções mais importantes do sistema da Organização Internacional do Trabalho. As convenções de números 87 e 98, que tratam da liberdade sindical e da negociação coletiva. As convenções de números 29 e 105, que tratam da eliminação de todas as formas de trabalho forçado obrigatório. As convenções de números 138 e 182, que tratam da abolição efetiva do trabalho infantil. E, por último, as convenções de números 100 e 111, que tratam da eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Pois bem, esse é o nosso ponto de partida, mas não nos cabe aqui, claro, além desses breves comentários sobre os três outros pontos, não nos cabe aqui tecer maiores considerações, mas sim tratar, né, da discussão que envolve o Ministério Público do Trabalho e a OIT no combate ao trabalho escravo. Antes disso, porém, só para apontar que o Ministério Público do Trabalho está em perfeita sintonia com a declaração de 1998 da OIT. Vejamos, temos a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, promotora deste evento, juntamente com a Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região, que tem metas
de erradicação do trabalho escravo contemporâneo, de regularização do trabalho indígena e de combate ao tráfico de pessoas. Nós vamos voltar a esses temas. Ainda, de acordo com a declaração de 98, a coordenadoria, né, para a eliminação, para a erradicação do trabalho infantil, a Cor de Infância, né, que busca não só a erradicação do trabalho infantil, mas a regularização do trabalho do adolescente. A Cor de Igualdade, que combate todas as formas de discriminação no trabalho, especialmente de gênero e raça, e também a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho. E, por último, a CONALES, cujo coordenador está sentado lá atrás, doutor Ricardo, né, que é a Coordenadoria de Liberdade Sindical, de Promoção da Liberdade Sindical, que objetiva, se eu tiver equivocado aqui nas propostas, doutor Ricardo, por favor, me ajude, me corrija, não me deixe mentir sozinho, é assegurar a liberdade e a democracia sindical, assegurar o direito de greve, combater os atos antissindicais e pacificar o conflito coletivo entre capital e trabalho. Então, já obtive lá o sinal de positivo do doutor Ricardo, vou em frente. Vejam, os quatro pontos eleitos pela Organização Internacional do Trabalho, como uma declaração de princípios e direitos fundamentais no segmento do trabalho, são todos eles, todos os quatro, perfeita e cotidianamente observados pelo Ministério Público do Trabalho. E mais do que isso, identificados como metas institucionais. São os pontos mais importantes que estão em desenvolvimento no Ministério Público do Trabalho. Eu assumi a Procuradoria-Geral do Trabalho há quase 3 meses, e desde o início, desde o primeiro momento, desde o discurso de posse, apontei esses 4 pontos como prioridades na minha administração e venho tentado trabalhar nesse sentido. Esse slide que está na tela é exatamente, né, o slide que ficou famoso, né, porque era a peça de publicidade, exatamente a peça de publicidade da campanha da Organização Internacional do Trabalho, né, o trabalho escravo, vamos abolir de vez essa vergonha. Enfim, rapidamente aqui, porque a hora já avançou, né? Eu já estou aqui há meia hora quase, né? 25 minutos que eu já estou falando, já está todo mundo cansado, daqui a pouco vai todo mundo embora. Até porque hoje é sexta-feira, né? E a gente também é filho de Deus, né? Também tem direito de tomar um choppinho mais tarde, né? Enfim. A normativa internacional, e aqui rapidamente, eu vou à Convenção 29, expressamente aqui nesse artigo 2º, para dar apenas uma visão pessoal desse dispositivo. Os procuradores do trabalho que estão aqui já estão cansados de ouvir essa cantilena, não é isso, Flavinha? Flavinha já está rindo lá atrás, já estão cansados de ouvir essa cantilena, mas penso que ainda é importante estabelecer um diferencial de conceituação de trabalho escravo, até para que a gente observe como é que estamos trabalhando em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho. E nós vamos partir exatamente da normativa internacional, do artigo 2º da Convenção 29 da OIT, para observar o que é este fenômeno, esta chaga que nós identificamos com o trabalho escravo contemporâneo. Veja o dispositivo do artigo 2º da Convenção 29. Para os fins da presente convenção, a expressão trabalho forçado obrigatório designará todo o trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade. Até aí não tem muita novidade, né? Claro, trabalho forçado, trabalho obrigatório, alguém que não quer fazer alguma coisa, mas é obrigado a fazê-lo. Então, está sendo forçado, está sendo mantido nessas condições, está, né, forçadamente ou forçosamente cumprindo uma determinada atividade. Mas o final desse dispositivo talvez nos traga uma dúvida. Vejam, e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade. Ora, quer dizer então que se o trabalhador vai espontaneamente, não é trabalho forçado. É isso? Aparentemente sim. Não, não é isso. Porque o próprio Comitê de Peritos da Organização Internacional do Trabalho já apresentou a melhor interpretação para esse dispositivo.
Qual é a normativa, então, inclusive a que nós seguimos? É que, em regra, o trabalhador vai, sim, de livre, espontânea vontade, vai seduzido. São promessas, às vezes mirabolantes, falsas promessas. Ora, chegar em um município do interior, do Maranhão, do Piauí, principalmente esses dois estados são os maiores fornecedores de mão de obra para a exploração do trabalho escravo contemporâneo, e oferecer ao trabalhador um emprego em uma fazenda do Pará, do Mato Grosso, principalmente, onde estão as maiores denúncias, esse trabalhador vai, e vai correndo, e tem fila. E se tiver mais um fazendo convite, vai ter outra fila, porque o trabalhador está desempregado, o trabalhador não tem qualificação profissional. Esse tipo de trabalhador que não tem qualificação profissional é um trabalhador semi-analfabeto ou analfabeto funcional. É aquele trabalhador que desenha o nome, ele não sabe ler, não tem qualificação, não tem alfabetização, não teve acesso à educação, muito provavelmente foi uma criança que ingressou precocemente no mercado de trabalho, ou seja, é uma vida de exploração. E nesse momento ele é um adulto, tem mulher, tem filho, tem que sustentar. Então ele vai. Ofereceu uma possibilidade de emprego, ele vai. Então ele vai de livre e espontânea vontade. Mas não é uma proposta que se concretizará. É um engodo, é uma farsa. O que está acontecendo, na verdade, é um outro crime. É o crime previsto no artigo 207 do Código Penal, que é o crime de aliciamento. Então, esse trabalhador ele vai aliciado, ele vai enganado. E o comitê de peritos informou, se o trabalhador vai de livre e espontânea vontade, mas esse convite, na verdade, é uma fraude, é um engodo, é um engano, então, sim, configura-se, né, o trabalho forçado, né, e é objeto, então, de intervenção. A Convenção 105, não, até pelo correr da hora, não é, digamos assim, o documento internacional de maior importância. Ao lado da normativa internacional, nós encontramos a normativa nacional. Onde é que nós encontramos, então, na legislação brasileira, o enfrentamento a esse trabalho escravo contemporâneo? Nós vamos encontrar em principalmente, três dispositivos do Código Penal. No artigo 149, onde está tipificado o crime de redução à condição análoga de escravo. No artigo 203, que é a frustração de direito assegurado por lei trabalhista. E no artigo 207, que é o aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Já adiantando, porque eu acho que eu não vou conseguir seguir aqui essa sequência de slides por causa da hora, mas já adiantando que esse artigo 207, inclusive, é importantíssimo para estabelecer uma ligação de enfrentamento entre o trabalho escravo contemporâneo e o tráfico de pessoas. Pelo menos o tráfico interno de pessoas. A professora Daniele Santa Catarina, catedrática no assunto, já fez ali um sinal de concordância, o que me deixa muito feliz, porque eu não estou falando bobagem. Até agora há pouco eu tinha dúvida se eu estava certo, mas agora eu não tenho mais dúvida. Vamos em frente, então. Então, esse dispositivo do artigo 207 do Código Penal, que trata do aliciamento, é o que deve ser utilizado não só para punir essa movimentação de trabalhadores, porém, é a movimentação ilegal, é a movimentação mediante fraude, porque a movimentação de trabalhadores no território brasileiro não pode, não deve ser coibida. Muitos de nós aqui trabalham, vivem, moram em Vitória, mas não nasceram em Vitória, ou seja, se movimentaram. E isso não é proibido, em momento algum poderá ser proibido diante do dispositivo constitucional que garante o direito de ir e vir. Então, somente por isso, para não ter maiores digressões, não se pode coibir a movimentação de trabalhadores. Porém, a movimentação de trabalhadores não pode ser mediante fraude, não pode ser mediante falsas promessas, engano, engodo, coação, etc, etc, etc. Né? Enfim, só para a gente ficar por aqui, né?
Na normativa internacional, na normativa nacional, o principal dispositivo está no caput do artigo 149 do Código Penal. Ali está tipificado o crime de redução à condição análoga de escravo. Um detalhe interessante, a redação anterior, essa redação é recente. Essa redação é de dezembro de 2003. São quase 8 anos desta redação. A redação anterior era extremamente sintética. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto. Pena, 2 a 8 anos de reclusão. Então, a movimentação que foi realizada por todos nós no início da década, do ano 2000 para frente, onde nós começamos a escrever o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, provocou já a modificação do artigo 149. Essa redação sai de uma proposta do então senador Valdec Ornelas, da Bahia, cujos assessores participaram das discussões do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Tem uma outra proposta de alteração do artigo 149 do Código Penal que está tramitando, falei aqui hoje de manhã, está no bojo do projeto de lei 5.016 de 2005, de autoria do senador Tasso Gereissati, ex-senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, cujos assessores também participaram das discussões que levaram à elaboração do primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Ou seja, nós convidávamos os assessores participaram e participaram ativamente e acabaram trazendo propostas de alteração da legislação. O outro projeto de lei que eu me referi de manhã, especialmente para obter a atenção da senadora Ana Rita, que é o projeto da PEC, a PEC da expropriação, foram os 2 projetos que eu me referi, foi a PEC da expropriação de terra, chamada PEC do Trabalho Escravo, e esse projeto de lei 5.016. A PEC já tem uma situação um pouco diferente, a PEC já é anterior. Já vinha uma proposta do deputado Paulo Rocha, tramitando na Câmara, e a que o senador Ademir Andrade, ex-senador Ademir Andrade, atravessou no Senado, acabou andando rápido no Senado e foi encaminhada à Câmara, como falei de manhã. Enfim, o que a gente tem aqui? Ora, nós temos uma redação, eu não sou profissional da área criminal, sou um profissional do direito do trabalho, e do meu ponto de vista, essa redação é melhor do que a redação anterior. Alguns profissionais do direito criticam, dizem que a redação anterior era melhor. Eu penso que essa é melhor, agora penso que a que está lá no projeto de lei 5.016 é melhor ainda. Mas a bancada ruralista não deixa votar. Enfim, o que nós temos aqui de importante? 4 condições. O trabalho forçado, a jornada exaustiva, o trabalho degradante, a condição degradante e a servidão por dívida. Eu quero crer que nós temos aqui, na verdade, apenas 2 grandes condições. O trabalho forçado e a condição degradante. E esse talvez seja o grande nó, porque muitos ainda resistem a buscar uma responsabilização na esfera criminal por conta da condição degradante. Ora, a condição degradante é, hoje, o grande mote que identifica o trabalho escravo contemporâneo. É a grande ofensa perpetrada em relação ao trabalhador. É retirar a condição de pessoa humana, é retirar a dignidade desse trabalhador, é manter esse trabalhador em condições absolutamente de humilhação. Retirar a dignidade, transformá-lo de pessoa em coisa. Retira-se a dignidade, põe preço. Mais uma vez me socorrendo do Zé Cláudio, que estudou um texto do filósofo Immanuel Kant e lançou isso em obra, onde ele aponta exatamente essa situação. As pessoas têm dignidade, as coisas têm preço. O que se faz no Brasil hoje é, usando um neologismo, coisificar o trabalhador, ou seja, retirar a dignidade desse trabalhador e pôr preço. Eu ouvi uma manifestação aqui pela manhã,
rapidamente, eu precisei sair, não me recordo quem fez, quem elaborou, e eu já estou caminhando para encerrar, tá bom? Não me recordo quem elaborou, mas foi feita aqui uma comparação com o trabalho escravo contemporâneo e com o trabalho escravo do período imperial, né? Onde os homens e mulheres da raça negra eram mantidos em condição de escravos e onde aquelas pessoas eram um bem, eram tidas como um bem, elas pertenciam a um senhor de escravos. Hoje, a situação é completamente diferente. Nós temos trabalhadores aos borbotões, né, que são mantidos nessa situação. Um sociólogo dos Estados Unidos chamado Kevin Bales, que inclusive esteve no Brasil há pouco tempo para participar de um seminário, eu tive a oportunidade de dividir uma mesa de debate com ele, lá em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, e no Itamaraty, e o Kevin Bales escreveu uma obra intitulada Disposable People, ou Pessoas Descartáveis, onde ele aponta, né, ele traça um paralelo entre a escravidão imperial e a escravidão contemporânea. E ele, Kevin Bales, chega à conclusão de que a situação hoje é muito mais grave, porque se naquele período o trabalhador escravo era tido como um bem, e se havia toda uma situação cruel de dominação, de imposição e de açoites, etc., que todos nós sabemos, havia uma preocupação em não perder aquele bem, porque custava caro repor aquela mão de obra. Essa é a principal conclusão do Kevin Bales. Em momento algum está-se aqui, nem de brincadeira, pensando em identificar a escravidão do período imperial com alguma coisa que não fosse absolutamente condenável, execrável. Não é isso. É claro que era. O que está querendo dizer que naquele tempo nós tínhamos o escravo considerado como um bem, e de que havia uma preocupação de manter aquele bem porque era caro repor, hoje isso não acontece. O trabalhador hoje é absolutamente descartável, como aponta Kevin Bales. Há trabalhadores que são mortos e ninguém sabe, ninguém se dá conta. A gente tem fotos da Móvel, o Bené está lá atrás. Cadê o Klinger? Já foi embora? Que já verificaram isso, que já desenterraram ossadas. E quando se busca identificar o trabalhador que foi assassinado e que foi enterrado, ninguém sabe o nome, ninguém sabe de onde veio. É o negão maranhense. Como tinha lá, não, tem uma cova, tá bom, vamos lá ver, tá bom. Chegou lá, tinha realmente o corpo dentro da cova. Desenterra, como é o nome? Negão maranhense. Sim, qual é o nome? Negão maranhense. Isso está registrado pelas equipes do Ministério do Trabalho e Emprego, pelo Grupo Móvel. Ou seja, você tem situações em que as pessoas são absolutamente descartáveis, são pessoas, o chamado peão de trecho, inclusive, é aquele que perdeu completamente o contato com o seu município de origem, ele não volta mais, porque se sente humilhado, porque já perdeu o contato, porque não sabe mais o nome, porque não sabe mais onde ficou a família dele, onde estará a família dele. Então, são essas situações que vale a pena a gente destacar aqui. Eu penso, para encerrar agora, Ana, que nós temos aqui efetivamente duas condições. Uma delas é o trabalho forçado. E eu identifico o trabalho forçado como aquela situação em que o trabalhador não pode deixar o local onde está prestando serviço. Por que ele não pode deixar o local, pergunto? Eu também respondo, até porque é isso que eu estou fazendo aqui na frente. Porque há inúmeras situações que não permitem que esse trabalhador deixe o local de prestação de serviço. Ora, questões geográficas, o trabalhador sequer sabe onde está, é levado à noite, dá muita cachaça para ele, estradas vicinais, ele não tem ideia de onde ele está. Como é que ele vai sair? Não pode sair. Há situações de ameaça, de coação,
de violência, de retenção de documento, de surra de facão, surra de corrente de motosserra, banho de caminhonete, que é uma coisa absolutamente cruel. Enfim, há inúmeros relatos. Outros trabalhadores levam tiro, tentam fugir, são assassinados. Enfim, há inúmeras situações de violência. Mas há uma coação moral, psicológica, que principalmente se encontra traduzida na servidão por dívida, que é talvez a forma mais comum do trabalho forçado. É você manter o trabalhador, com uma dívida impagável, com uma dívida que ele não deu causa. É fazer com que o trabalhador acredite que está devendo, e como ele quer pagar a dívida, ele não vai embora. Então, o que o dispositivo do 149, do caput do 149, aponta como trabalho forçado, como servidão por dívida, eu consigo entender como uma coisa só. A outra situação é a condição degradante, que eu consigo entender como também participante dessa condição a jornada exaustiva. O que é uma jornada exaustiva, senão uma jornada que exaure o trabalhador, independentemente da quantidade de horas trabalhadas? Não interessa saber a quantidade de horas, a princípio. Interessa saber a atividade que está sendo desenvolvida e se essa atividade vai levar o trabalhador à exaustão. Isso vai se somar o quê? A péssimas condições de trabalho, a sequer ter um equipamento de proteção individual, a sequer ter água potável, a sequer ter comida, a sequer ter um alojamento, como nós já vimos em diversas situações. Então, creio, esse dispositivo do artigo 149 do Código Penal, hoje, nos ajuda mais do que o dispositivo antigo, mas ainda nos traz alguns problemas. Talvez seja necessário uma outra alteração, creio, alteração que já está no Congresso Nacional. Mas, enfim, toda essa articulação do Ministério Público não pode se dar, não pode avançar, não pode ocorrer sem uma grande intervenção com parceiros da sociedade civil, com parceiros do poder público. Um desses parceiros da sociedade civil é, efetivamente, a Organização Internacional do Trabalho. Ano que vem, na conferência que é realizada todo ano na cidade de Genebra, né, vai ser apresentado um documento que é um extrato dessa declaração de 1998. E o Ministério Público do Trabalho, convocado, já deu a sua contribuição para esse documento que será apresentado no ano que vem. Então, a gente espera, em breve, com a publicação, né, do relatório da OIT no ano que vem, de ter maiores luzes sobre esse processo de intervenção articulada que envolve o poder público, a sociedade civil e também a Organização Internacional do Trabalho. Agradeço a atenção, né, que me foi dispensada e desejo uma boa noite, um bom final de semana a todos. Como foi feito nas outras mesas, as perguntas, por favor, por escrito e com o e-mail que serão respondidas diretamente para quem fez. E agradeço imensamente ao Dr. Camargo pela belíssima palestra, assim como agradeço a todos os outros palestrantes, que foram muito esclarecedoras e para refletir e para termos muito trabalho pela frente. Esse é só um momento de reflexão e para continuarmos nesta luta. E aproveito também para agradecer todos os participantes, agradecer mais uma vez ao Tribunal de Justiça, que gentilmente nos cedeu esse local tão agradável, aos servidores da Procuradoria Regional do Trabalho, em especial ao Josemir, ao Wendel e ao Mauro, os reais realizadores deste evento, senão não teríamos condições de fazê-lo. Muito obrigada, especialmente àqueles que foram persistentes e ficaram até o final. E aproveito também esse momento
para convidar a todos para o próximo evento que a Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região vai realizar, dando continuidade à implementação das metas institucionais do Ministério Público. É um seminário sobre prevenção de acidente de trabalho, uma outra chaga, infelizmente, presente no nosso meio. Estaremos realizando, em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho, no dia 2 de dezembro, no auditório da FAESA. Estão todos convidados. Muito obrigada.